terceira vez que eu já gravo esse vídeo, eu não aguento mais, pelo amor de Deus. Agora dê certo, pelo amor de Deus. Olá, semideuses do outro lado da tela. Espero que esteja tudo bem com vocês. Já é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Fé que agora vai dar certo. E o livro que eu tô vindo falar hoje, obviamente, é Percy Jackson e os Olimpianos. O primeiro volume seria O Ladrão de Raios. Quero falar um pouco sobre essa leitura aqui com você. E aí compararei essa leitura aqui do livro físico, do livro também, né, só a parte da linguagem verbal, com a edição em quadrinhos do Ladrão de Raios. Essa edição que eu tenho aqui é em inglês, mas tem a edição em português também. Então vamos ao vídeo. Bom, gente, pra quem não sabe, Percy Jackson narra a história do Percy, né? E ele é muito deslocado, ele é diferente de todas as outras crianças, porque ele é filho de um deus, né? Porque existem filhos dos deuses gregos, né? Da mitologia grega. Então Atena, Afrodite, Zeus, Hades, Poseidon, Ares, né? Então esses deuses, eles tiveram casos com humanos, e os humanos engravidaram, gerando semideuses, que são pessoas que são metade deuses, metade humanas. Até aí tudo bem, né? Não está confuso, eu acho. E aí, o que acontece? Gente, meu cabelo tá um negócio... E aí o que acontece? Nesse livro aqui, a gente acompanha o Percy, né? E ele é filho de Poseidon. Isso aqui é meio óbvio, porque ele sempre teve uma afinidade muito grande com a água, aguenta muito tempo embaixo da água, não sei o que. Aqui seguiremos com a história dele. Creio que provavelmente quem tá aqui já deve ter assistido o filme, ou pode ter vindo de 2023 da série, alguma coisa assim, não sei. Talvez se você estiver vendo isso no futuro, nunca se sabe, não é mesmo? E aí, o que acontece? Ele sempre foi uma criança que sofreu muito bullying. Ele tem TDAH, tem déficit de atenção, dislexia, tem todos desses problemas. E sofre bullying na escola. Já teve alguns acidentes na escola ocasionados por ele, sem ele nem entender direito como é que foi que isso aconteceu. Até que ele é atacado pela professora dele de álgebra, né? No livro é a professora de álgebra, que o nome do primeiro capítulo é Sem Querer Transforma em Pó Minha Professora de Iniciação à Álgebra. E eu acho esse primeiro capítulo introdutório muito interessante mesmo, porque a gente pega o ponto de vista do Percy, que ele também não está entendendo nada do que está acontecendo. Então aos poucos a gente vai conhecendo desse universo junto com ele. Além de que o Percy tem 12 anos aqui nesse livro, ele tem um desenvolvimento incrível ao longo de toda a saga, né? Ele não está só em Percy Jackson e os Olimpianos, como também está em Heróis do Olimpo. E se não me engano, eu também acho que ele deve estar em As Provações de Apolo. Eu acho, eu não tenho certeza. Isso aqui é tudo, né? Eu tenho certeza que ele tá aqui, porque eu li os livros, e em Heróis do Olimpo, porque eu também li os livros, né? Então, a gente vai conhecendo aos poucos desse universo junto com ele, né? Vale avisar que esse vídeo aqui não tem nada a ver com religião, sobre qualquer espécie de religião. É simplesmente a forma que o livro é. O livro trata sobre deuses gregos, mas eu não tô especificando que a minha crença é em deuses gregos, porque, né? E eu não tô influenciando ninguém a ter crença em deuses gregos e nem qualquer espécie disso. Tô aqui pra falar do livro e da literatura, do meu desenvolvimento com a leitura e do aproveitamento deste livro, tá bom? Só pra deixar isso aqui claro. E aí, o que acontece? Temos um problema entre Zeus e Poseidon. Zeus e Poseidon estavam vivendo um pouco meio que ali, um alfinetando o outro. E aí some o raio de Zeus. E aí Zeus já acusa Poseidon do filho dele ter roubado. Só que coitado, Percy tá tão perdido no rolê quanto qualquer um. Tão perdido no rolê quanto a gente tá ali sem entender nada da história direito ainda no início. Então ele tá sendo acusado de uma coisa que ele não fez, e tá ali naquela de, caraca, que é isso de raio de Zeus? Como é que eu posso pegar um raio na minha mão, né? E aí o livro todo gira em torno desse ponto no qual ele parte
ele crê que tenta manter uma paz entre os deuses, porque aí ia ter uma guerra entre Zeus e Poseidon e tudo mais, e aí o Percy vai com os amigos dele para poder desvendar esse mistério. E eu acho esse livro muito incrível porque tem toda a apresentação do universo no qual a gente vive, do acampamento que ele conhece, o acampamento dos semideuses. Cara, é muito incrível. Tudo que eu queria era conhecer algo semelhante. Eu acho o acampamento desses semideuses a coisa mais incrível que foi criada. Tem toda uma simplicidade e magia ao mesmo tempo. Eu acho que esse desenvolvimento foi incrível. Não é nada comparado ao que foi apresentado no livro, porque simplesmente aquele acampamento do filme parece um acampamento de verão de adolescente. Então isso daí já é um dos grandes erros do filme, coisa que eu vou falar depois. Tem que me... né? Então aqui nós somos apresentados a todo o universo. Não é confuso, não fica arrastado. O autor consegue escrever de uma forma extremamente dinâmica a história. Eu, quando tentei ler pela primeira vez, eu tinha 8 anos. Eu não tinha curtido muito, porque foi o primeiro livro de literatura mesmo, sem imagem nenhuma, que eu tava querendo ler. Eu tentei pular de Diário de um Banana pra isso daqui, né? E é um livro que ele é só a linguagem verbal. Ele não tem nada de não verbal, né? Então eu acho que isso dificulta muito pra faixa etária que você quiser começar a ler. Principalmente porque o personagem tem 12 anos. Então eu recomendo que você comece a ler com 12 anos. Mas se tu já passou disso também, não tem problema. É muito interessante, é muito bom você ver o crescimento do personagem. Não só do Percy, como dos amigos deles a cada livro, né? E aí você vê a amizade deles se formando com o Grover, com a Annabeth, com todo mundo, até mesmo com o Luke, né? Então vai tudo se desenvolvendo aos poucos. E aqui no Kindle eu tenho essa mesma edição, quer dizer, não é a mesma edição, porque essa daqui é em quadrinhos. É a edição do Ladrão de Raios em inglês, eu acho que vocês conseguem ver, né? Isso, foca, meu filho. Então, e aí, nesse daqui, nós temos a mesma coisa, a mesma história, só que obviamente não com tantos detalhes, porém em quadrinhos. Então, se por exemplo, pô, eu tô querendo dar um start na leitura agora, eu super recomendo que você comece por Percy Jackson, mas não que você comece pelo livro físico, só a literatura mesmo, né? Só a linguagem verbal. Comece pela linguagem verbal e não verbal. Se for o primeiro livro que você vai ler mesmo, assim, que é literatura mais intensa, se você tá só na vida de Diário de um Banana, eu recomendo que você leia isso aqui. Porque essa edição é muito melhor. Tem essa edição em português. Eu não lembro se tem até o 5º livro em português. Em inglês tem até o 5º livro. Mas eu sei que até o 3º livro tem. Isso eu tenho certeza pra vocês. Tem na edição física também, então não necessariamente precisa ser no Kindle. Essa edição aqui eu consegui de graça pelo Prime Reading, quer dizer, de graça pelo Prime Reading, eu tenho a assinatura. E aí eu consegui esse livro aqui. E eles não mudaram absolutamente nada. A única diferença é que eles cortavam algumas coisas que eram extras na história. Detalhes mais específicos, né? Mas mantiveram a essência e toda o desenvolvimento do livro, né? As cenas mais marcantes, coisa que não teve no filme. E vamos falar do filme agora, né? Tá vindo a série aí, então eles vão consertar a cagada do filme, pelo menos espero eu, não é mesmo? Teve a adaptação desse primeiro livro em 2010 e do segundo em 2013. E essa adaptação é uma coisa muito delicada. Vamos começar com o fato que o Percy, ele tem 12 anos no livro. Na história desse universo, o Percy tem 12 anos. No filme, ele já tem pelo menos 16, sendo que ele pode ter até mais. Entendeu? Então, já temos esse problema. Eu particularmente acho que o Logan Lerman, que foi o ator que interpretou o Percy, ele foi o Percy perfeito, só que na hora errada. Eu juro pra vocês, eu imaginei o Logan Lerman como o Percy seria
na saga dos Heróis do Olimpo, que ele já tem, acho que 17 anos, né? Essa média aí de idade, 16, 17 anos. Então assim, eu realmente esperava que a adaptação ia ser boa. Quando eu assisti o filme, eu não tinha lido os livros ainda, que em 2010, gente, eu tinha 5 anos, né? E aí eu fui assistir o segundo filme no cinema sem ter assistido o primeiro. Eu era meio estranho, tanto que eu fui assistir o último filme de Jogos Vorazes sem ter visto os outros filmes. Eu era meio estranho, mas faz parte. E eu consegui entender, mas ficou um pouco confuso porque eu não tinha a base do outro filme, né? E eu gostei muito da história do segundo filme. E aí depois eu fui procurar pra assistir o primeiro filme. E eu gostei da história. Por quê? A história é incrivelmente boa. Só que não é fiel ao livro. Então quem leu o livro, com certeza odiou a adaptação. O próprio autor chegou e falou que não eram pros leitores irem assistir o filme no cinema, pra não dar cachê pra esse negócio e não ter outro filme. Eu lembro disso, foi um surto coletivo que eu tive que pesquisar depois, obviamente, porque eu não presenciei isso, eu não tinha nem telefone na época. Se você vai adaptar uma obra, você tem que saber adaptar, tem que adaptar direito, respeitando a obra, né? Respeitando tudo que foi construído aqui. Ok que é um livro, ok que nem todo mundo tem acesso ao livro, a esse tipo de literatura. Mas eu acho que você desrespeitar a forma no qual o livro foi escrito, mudando a história, mudando as características físicas dos personagens, entendeu? Misturando aspectos no primeiro filme, misturando coisa do primeiro com o segundo, e no segundo misturando coisa do segundo livro, pulando todo o terceiro e quarto livro, juntando tudo no quinto e fazendo tudo de uma forma extremamente fraca, frágil e inconsistente. Eu acho que é um desrespeito, sim. Eu realmente achei que foi um incrível desrespeito à obra que foi escrita. Não vou dizer que é uma obra-prima, porque obviamente tem defeitos. É São Paulo me ligando. Porque obviamente tem defeito. Qual obra é perfeita? Não existe uma obra perfeita. Em qualquer obra vai ter alguma parte que não vai te agradar 100%. Vai ter uma parte que você vai ficar incomodado. Vai ter uma parte que você vai chegar e falar: caraca, ele poderia ter passado mais rápido nessa parte. Poderia não ter entrado tanto em detalhes nessa parte. E isso é normal quando você está lendo um livro. Isso não te faz mais ou menos leitor. Outra coisa, a edição de Percy Jackson que eu li também foi em PDF e audiobook. Então assim, qualquer espécie de... qualquer forma que você tem de absorver a leitura, você não deixa de ser leitor. Então, se você é leitor de Wattpad, que você só gosta de ler fanfic, se você é leitor de PDF porque você não tem capital para poder comprar um livro físico, para comprar um Kindle, para comprar livro no Kindle, para ter uma assinatura na Amazon, para ter acesso a livros no Kindle, entendeu? Se você, sabe, tem o audiobook disponível no YouTube, pelo menos na época que tinha. Tem PDF em sites na internet, entendeu? Tem grupo do Telegram. Então assim, ler nunca foi um problema. Eu acho que tem muito fiscal de leitura. Então o que você tá lendo sempre tem que te acrescentar alguma coisa. Obviamente quando você vai ler uma obra vai te acrescentar alguma coisa. Sempre, em qualquer hipótese vai te acrescentar. Entendeu? Mas você tem que também ver que qualquer tipo de leitura é leitura. Independentemente. Você tá absorvendo conteúdo. Seja de quadrinhos, seja de mangá. Mangá é quadrinho, mas são espécies diferentes, né? Qualquer outra forma de leitura é válida. E no filme eles deram uma cagada em tudo. O filme é repleto de efeitos especiais. Eu achei os efeitos especiais incríveis, entendeu? Eu não vou comentar do segundo filme aqui, porque eu tenho muita coisa pra comentar, mas eu vou comentar no próximo vídeo. Eu acho que poderia ser muito mais desenvolvido e tinha tudo pra ser o novo Harry Potter, e não foi por conta de incompetência do roteiro e de seleção de elenco e de tudo, né? Porque assim, ok, você não quer fazer um filme com elenco infantil porque dá mais trabalho, ou porque você não vai trazer muito público, porque o público vai achar que é algo, como eu posso dizer, infantil. Ok, mas você teve Harry Potter nos anos 2000,
E foi um mega sucesso. E o personagem principal era uma criança. Na verdade, o trio de ouro era uma criança. O que mais tinha era criança no filme. Dá trabalho? Dá, mas você está respeitando a obra. Se a obra tivesse sido respeitada, se tivesse seguido tudo direitinho, eu não tô nem falando que era pra ser 100% fiel. Não tô falando que precisava ser algo como Jogos Vorazes. Eu só tô falando que você tem que respeitar a obra. Eu só tô falando que você tem que respeitar a forma na qual foi escrito e foi construído o universo. E você tem que respeitar isso. Se você desrespeita isso, é óbvio que a sua obra vai ser cancelada. É óbvio que a sua obra não vai ir pra frente. Não vai pra frente. Então é isso, gente. Esse foi o meu desabafo de hoje. Super recomendo que vocês leiam Percy Jackson. Se você estiver dando início na leitura, comecem por Percy Jackson. Eu acho que é um livro muito legal, muito bom. Não tem nada demais. É bem lúdico. Não vou dizer que é infantil, porque eu não acho que seja infantil. Ele é infanto-juvenil. Então é mais quando você está na transição da... quando você é criança para adolescente, quando você está nessa transição, eu acho que é o melhor momento para você ler esse livro. Ou até mesmo depois, porque você também começa a lembrar um pouco do que você já passou quando você tinha 12 anos. Então assim, gente, eu super recomendo o livro. E é isso. Até o nosso próximo encontro, semideuses. Até. Tchau.